Vamos lá, começando pelo comando. No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista... Opa, mudar a cor aqui. Atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica, como relação, articulação, brevidade, descrição ou público. Vamos ver, já algumas coisas sobre o comando. Então, o nosso foco é a atividade de cronista. E existe um questionamento, ou seja, possivelmente, uma crítica. Que ninguém questiona uma coisa que está concordando. Linguagens, né? Vamos usar sinônimos, vamos pensar com o significado das palavras. E é isso que a prova de linguagens pede de você. Possivelmente uma crítica, então. Se ela questiona. Tá? E aí a gente já vai com esse olhar pro texto. Ser cronista. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Falei que era uma crítica? Então, ela não sou. Ela não é uma cronista. E ela só tinha escrito romances e contos. E aí, o que é, né? É um relato, é uma conversa, é um resumo? E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo risco de em breve publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Então, assim, ó. Ia me tornando pessoal demais. Isso significa que a crônica não é isso, né? Porque se ela se corrigiu, é porque não é isso. Ela parou, né? O que não pretendo. Outra coisa eu notei. Basta eu saber que estou escrevendo para o jornal, isso é, para algo aberto facilmente por todo mundo, e não para um livro, que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Nossa resposta deve estar chegando. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário. Mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores. A crítica aqui. Queria que fossem mudanças mais profundas e interiores. Que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Ou seja, vamos lá. Queria que fossem mudanças mais profundas, interiores, ou seja, são superficiais. Se ela queria que fosse profunda, interiores, logo é superficial. Certo? Porque se ela queria que fosse uma coisa, é porque é outra. Aprendam a jogar com o texto. Ser mais leve, aí ela confirma pra mim que eu tô certo, que eu acabei de falar, são superficiais. Ela fala, ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Ou seja, ela teve que se tornar leve, superficial. Vamos continuar. Divertir, fazer passar uns minutos de leitura. Nossa, uma coisa assim, né, efêmera. Passar uns minutos. E outra coisa, nos meus livros, quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. De novo ela vem falar que no livro ela é profunda. Se ela afirma que no livro ela é profunda, necessariamente, por ela estar falando da crônica, ela está afirmando que na crônica ela é superficial. Isso não é interpretar. Isso é analisar o texto. Se o texto... Vamos lá. Linguagens, códigos e tecnologias. Eu sempre bato nessa tecla. O texto é sobre crônica. Ela tá falando que ela mudou o jeito dela de escrever. Tá se questionando sobre esse mudar. Aí ela diz que vamos lá, tem que analisar assim. O texto é sobre crônica. Aí ela fala do escrever dela antigo,
né, que era em livros, e que lá ela era profunda e íntima. Se ela está questionando o fazer crônica e afirmando que ela era, no livro, profunda, íntima, necessariamente ela está me falando que crônica, na visão dela, é superficial. E outra coisa, nos meus livros, quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal, apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Aqui finaliza do jeito que eu imaginava. É uma crítica, como eu previa no início, quando eu li o comando. O texto não me surpreende, é um texto que é fácil você conversar com ele. Conversem com o texto quando vocês estiverem fazendo a questão. Eu converso desse jeito, esse é o meu jeito, né? Eu gosto de ser enfático, assim, nas minhas coisas, mas você pode conversar do jeito que você quiser, que você se sentir à vontade com o texto, desde que você converse com o texto. Que você fique íntimo dele, que seja difícil você errar uma questão. Porque você tá tão íntima, ou íntimo do texto, que você olha e fala, não, essa resposta não tá certa, isso aqui não tá certo, isso aqui tá certo. E foi assim que eu fiz 43 de 45. Então vamos lá. Relação distanciada entre os interlocutores. Não é sobre a relação distanciada. Não. Isso aqui é um bom distrator. Porque ela não está falando sobre a relação entre os interlocutores. Ela está falando sobre o texto. O texto. O texto era profundo, era interior. O texto da crônica é leve, é superficial. O texto. Articulação de vários núcleos narrativos. Não. Não é esse o questionamento dela. Não é esse. Não é esse. Brevidade no tratamento da temática. É isso. Opa. Brevidade é a mesma coisa que ser superficial, ser leve. Brevidade, superficialidade, levianidade, é isso. Descrição minuciosa dos personagens, pelo contrário. Tem nada minucioso, é leve, rápido. Público leitor exclusivo, em nenhum momento o questionamento é sobre isso, e o público não é exclusivo. Ela fala aqui que cada um pode abrir e ler o jornal, inclusive que o público do livro é diferente, né? Porque o livro você quer muito ler, você compra querendo ler, o do jornal qualquer um pode abrir. Ainda que fosse um público exclusivo, não é isso que ela questiona sobre a questão do fazer crônica, né? A questão é a qualidade ali para ela do texto. O texto é um texto superficial e ela sente falta da profundidade que ela escrevia nos livros. E ela fecha dizendo, não estou contente. Alternativa correta, letra C.